Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e mais um vídeo de Hebreus, né? Mais um vídeo com muita coisa para a gente falar. O vídeo um pouco mais curto, porque eu tive que dividir esse verso em duas partes, tá? E por incrível que pareça, o verso quarto talvez tenha que ser dividido. Mas é porque há muito conteúdo útil em Hebreus, né? E o versículo 3 é muito maior do que os outros, né? Até o tamanho mesmo do versículo é como se fosse... é o mesmo tamanho do 1 e do 2, então ele é bem grande. Dá para falar bastante coisa, né? E desde já eu agradeço você que está acompanhando e tem gostado. Eu tenho visto o comentário aqui, tenho ficado bem feliz e tem incentivado bastante a continuar, né? Isso é importante. Não vou tratar nada aqui sobre Hebreus, a gente vai lá para o computador porque é bem melhor, tá? E eu garanto, tem muita coisa hoje, apesar de ser a primeira parte só, beleza? A gente vai tratar hoje sobre quem é Jesus e o que Jesus faz, tá? E no próximo vídeo nós vamos tratar sobre o que ele fez e aonde ele está. E pode parecer simples, mas não é. Não é simples, tá? Então, vamos logo pro vídeo e eu já agradeço você por ter ficado aqui mais uma vez, tá? Eu tenho aqui, eu tenho que lembrar vocês do nossos 3 vídeos, são 3 vídeos sobre Apocalipse, tá? Se você quiser que eu volte com os textos de Apocalipse, eu posso voltar também, sobre os falsos profetas, aliás. Então, se você quer mais temas, mais vídeos sobre falsos profetas, deixa aqui embaixo para eu saber também. E vamos começar logo esse vídeo, tá? Bola pro vídeo. Bom, então vamos partir direto para o nosso tema hoje. Tema muito bom, muito profundo. E eu espero que a gente consiga compreender bem o que vai ser falado aqui. Vamos lá então. Primeiro a gente tem um texto. Hebreus 1, versículo 3. Eu vou ler na ACF, depois na NVT. Então vamos lá. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quanta informação, né? A ACF... ela passa todas as informações, mas ela meio que compacta, né? Tem mais informação do que parece aqui nesse pequeno texto, né? Na NVT fica um pouco mais claro. O Filho irradia a glória de Deus. Expressa de forma exata o que Deus é e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar dos nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. A NVT expande na nossa mente o texto, né? Por isso que eu gosto dela. Pena que ela não tem o texto tão fiel quanto a ACF, mas é uma ferramenta muito valiosa, né? Tem um resumo aqui, uma breve explicação, né? Após o autor, né, apresentar brevemente quem é o Filho, lembra que no versículo 1 e versículo 2, o versículo 1 é um pouco maior, o versículo 2 é um pouco menor, e ele já apresenta muita coisa. Então aqui ele pega aquele princípio e aumenta. Então ele apresenta brevemente que o Filho é a palavra do próprio Deus, né? Ele introduz essa informação completa agora sobre quem é o Filho. Ele começa a falar e agora ele aumenta, né? E quando a gente questionar a autoridade de Jesus, a gente precisa lembrar desse versículo. Quando alguém questionar pra gente, né? Esse versículo aqui tem muito mais informação do que parece. Aquele que é... olha o que o versículo está falando. Aquele que é a expressão exata de Deus, o próprio Deus, cumpriu aquilo que estava proposto de uma vez por todas. Eu coloquei todos aqui, mas é todas, tá? De uma vez por todas. Sendo assim, tudo que esperamos já está pronto. O que a gente vive hoje, e a gente está indo para um futuro que na verdade já está pronto, que ele já definiu lá na eternidade, né? Então, o texto é muito mais amplo, né? E a gente vê aqui, principalmente, o que eu falei esses dias, a gente vê um Deus de verdade. A gente vê Deus agindo, o Deus real. Esse é o Deus real.
Jesus aqui, ele demonstra autoridade como Pai também, né? Ele é a expressão, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão da imagem da sua pessoa, sustenta todas as coisas, né, pela palavra do seu poder, são coisas que Deus faz, né? E eu só estou resumindo, tá, gente? Então vamos entrar agora de cara no nosso tema aqui e ver o que ele está tratando pra gente, ó. Primeira sentença, o qual sendo o resplendor da glória e a imagem e a expressa imagem da sua pessoa. Sua pessoa, quem é essa pessoa? Deus, o Pai, que ele trata lá no primeiro versículo, tá? E quem é o qual? Jesus, o Filho de Deus, tá? Muitos interpretam que o Filho reflete a glória de Deus, tá? Eu já vi comentários falando que esse texto está falando sobre refletir, mas resplendor não é refletir a luz, né? É algo que brilha, tá? É algo que brilha. Aí ele está falando lá que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, em Jesus nós vemos a glória de Deus, tá? Não é que ele reflete a glória de Deus. Falar que Jesus reflete a glória de Deus é colocar Jesus abaixo do Deus Pai, né? E não é abaixo do Deus Pai. Ele reflete exatamente a mesma glória do Deus Pai. Entende? Isso pode ser difícil de entender, mas é isso que o texto está falando. Tá? Por isso que ele dá uma explicada básica, ó, sendo o resplendor da sua glória, vírgula, e a expressa imagem da sua pessoa. Não reflete a imagem, ele é a expressa imagem da pessoa, de Deus. Tá? Essa verdade encontra apoio na própria Bíblia. Jesus ensinou sobre si, Paulo também fala uma afirmação parecida com essa aqui, e onde a gente vê o quê? Que Jesus é Deus, que ele e o Pai são um. Né? São textos que você conhece, você vai lembrar agora. Ó. O primeiro texto que eu trouxe, João 14, 7 ao 11, cheio de declarações, João 14, 7 ao 11. Ó. Eu coloquei itálico para você você conseguir perceber a diferença. Ó. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis o Pai. Por quê? E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ó, deixa eu pegar meu mouse aqui. Aqui ó. Quando ele fala e já desde agora o conheceis, é o Pai que ele está falando, tá? Porque aqui foi pedido para Deus, para Jesus mostrar o Pai para ele. Então ele está falando, se vocês me conhecem, também conhecem o Pai. E já desde agora o conheceis. Então, nós conhecemos a Deus. Como? Em Jesus. Jesus é a imagem de Deus. Jesus é a expressa imagem do Deus. Conhecendo a Deus, nós conhecemos o Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. Tá? Aí disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai para que é o que nos basta. Né? Filipe insistente. Né? Aí Jesus vem e completa de novo. Eu estou há tanto tempo convosco. Ó, aqui já não é mais apenas Jesus. Porque ele vai completar com o seguinte, e não me tendes conhecido? Quem? Jesus ou Deus que ele está falando? O Deus. Aí ele vem continuou, quem me vê a mim, vê o Pai. Por isso que ele é a imagem expressa da sua pessoa, de Deus. Tá? E como é que você fala, mostra-nos o Pai, Felipe, sendo que eu estou com vocês desde o início? É isso que ele está falando, né? Não crês tu que eu estou no Pai? Aqui também é importante esse no Pai, não é com o Pai, estou no Pai. E que o Pai está em mim, não é comigo, é em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Jesus está declarando que ele faz as mesmas obras que o Pai também. Então essa declaração que todo mundo conhece, né, de Jesus, mostrando que ele e o Pai são um. Não é que Jesus estava com o Pai, não é que Jesus conheceu o Pai, não é que ele obedecia ao Pai, ele é o Pai. Né? São duas pessoas, tá, gente? Mas eles são um. Né? Eu só estou falando duas pessoas porque nós não estamos tratando da terceira pessoa agora. Estamos tratando da primeira e da segunda, tá?
Segundo texto, Colossenses 1, do versículo 12 até o versículo 15, Paulo nos ensinando, e talvez seja por isso que Paulo é confundido com o autor de Hebreus, né, com o qual não concordo que seja Paulo, mas ele talvez seja por esse texto também, né? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança. Lembra de herança? Onde tem herança aqui? Esse versículo não tem herança, né? Da herança dos santos na luz, né? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, Jesus, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando diz o primogênito de toda a criação, não quer dizer que Deus tenha mais filho, tá? Não quer dizer que ele tenha mais filhos. Filhos nesse sentido de que Jesus é o Filho de Deus e tal. Não quer dizer que o plano salvífico de Jesus veio antes da criação. Então, antes da criação do mundo, todo o plano já havia sido, já estava pronto, como nós vimos lá no versículo 1 e no versículo 2. Acho que principalmente no versículo 2, né? Então, quando fala o primogênito de toda a criação, é que esse plano salvífico, aonde enviaria o seu filho para tirar o pecado do seu povo, já havia sido planejado, né? Isso coloca em xeque muita informação, né? Esse texto de Colossenses, tá, gente? Não é minha opinião. É o texto de Colossenses que está falando, tá? Depois a gente tem uma pequena conclusão da primeira sentença, né? Ambos os textos apontam para uma pessoa que tem poder como o Pai, o próprio Filho, que ensina que ele é um com o Pai, chegando a afirmar que conhecer a Deus, conhecer a Cristo é conhecer o Pai. Então, quando nós adoramos a Cristo, nós estamos adorando o Pai. Quando nós oramos a Cristo, estamos adorando o Pai. E quando nós somos abençoados por Cristo, nós somos abençoados pelo Pai também, né? Podemos concluir que a segunda pessoa da Trindade é Deus como Deus. E o fato de ter vindo como filho do Pai não faz inferior ao Pai, mas ele se torna o Deus visível para o homem. Então, essa ideia de filho vir ao mundo foi a maneira pela qual ele se revelou, como a segunda pessoa da Trindade se fez visível a nós, né? E é assim que ele escolheu fazer, tá, gente? Nós não podemos ver a primeira pessoa, nós não podemos ver, ninguém viu a Deus, né? Nós nunca vamos conseguir ver, nem a gente tem que partir lá para o Apocalipse para pesquisar isso aqui. Se você que já tiver pesquisado, coloca aqui embaixo quem está no céu, Deus ou Filho de Deus. Eu estou falando sinceramente, eu já pesquisei há muito tempo atrás, mas eu não lembro agora, tá? Mas é uma coisa importante, é bom para vocês participarem também. Aí eu tenho aqui um comentário do Hernandes Dias Lopes, né, da editora Agnus. A glória não é um atributo de Deus, mas o somatório de todos eles. Na sua expressão máxima, Jesus encerra em si mesmo todo o resplendor dessa glória divina. Ele é a manifestação plena e final de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o comentário do Hernandes tem ajudado bastante na aplicação e tem sido uma ferramenta para abrir os nossos olhos também em relação a Jesus. Principalmente em relação a Jesus, porque eu estou lendo bastante Hernandes Dias Lopes em Hebreus. Claro que você percebeu que as palavras anteriores são minhas e não do Hernandes, mas ele tem me ajudado bastante. Amém? Vamos continuar aqui então. Segunda sentença, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E é uma sentença curta, né, mas só tem 2 slides, mas já foi tratado no segundo versículo e novamente ele está explanando para a gente, né? A gente tem a ideia de sorte, de azar e de coincidência. Essa é a ideia que o mundo prega sobre tudo que acontece. Só que aqui nesse versículo isso cai por terra, né? A gente descobre que alguém sustenta tudo com a sua palavra. Lá no versículo 2, na aula passada, nós vimos que ele domina todos os mundos, né? Como tem em algumas traduções. E ali mundos também se refere a tempo, espaço, a história, né? Aos fatos. E aqui ele vem trazendo isso com mais clareza, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O que ele faz pela palavra do seu poder? Sustenta. Sustenta não é criar apenas. Lá no versículo 2 falava criar. Aqui está falando de continuação.
ele dar continuação àquilo que ele criou, pela palavra do seu poder. Isso inclui a nossa vida, isso inclui as coisas que nós fazemos, as coisas que nós escolhemos e decidimos fazer, né? E fala que ele nos sustenta dessa maneira também. Se a gente tem certeza que ele criou a nossa história, como a gente viu lá no versículo 2, a gente pode ter certeza que ele vai manter. Lembra que é um Deus vivo? Um Deus vivo cria e continua. Um Deus vivo está presente, ele age. Ele não é um ser que foi criado para explicar a criação de alguma coisa, nada disso. Ele é alguém que age, ele faz, ele está, né? É diferente. Tem um texto do Alcorão, que apesar de ter vindo muitos anos depois, ele retrata bem o que a gente compreende. Tem até música usando esse texto aqui, apesar de que esse livro não foi inspirado pelo Espírito, nós não cremos que foi inspirado por Deus, mas ele traz bem essa realidade. A sexta surata, no verso 61, e se você tiver curiosidade, leia o verso 59 e 60. Eu tive que comprar um Alcorão para mim ter isso aqui em casa, mas eu tenho que recorrer à internet toda hora, né? Ele possui as chaves do incognoscível, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o eu. Aqui tá até um erro aqui na hora de copiar. Ele sabe o que há na terra e no mar. E não cai uma folha, ele colocou em parênteses aqui a dedução da árvore, sem que ele disso tenha ciência. Não há um só grão no seio da terra, ou nada verde ou seco que não esteja registrado no livro lúcido. Claro que eu não sei que livro é esse, né? Mas o que ele está afirmando é uma verdade. Só que essa verdade se aplica ao Filho, né? Também. Claro que o Deus Pai também sabe, porque eles são um, mas ele está afirmando uma verdade. Não há nenhum grão na terra que Deus não conheça. Não há nenhum grão na terra, nenhuma poeira, nenhuma molécula. Por quê? Toda a criação possui isso. E tanto a criação quanto isso faz parte de um todo. Então não é errado dizer que a poeira que há na minha mesa, Deus sabe dela. E Deus criou ela também. Então esse é um texto do Alcorão para você ver que essa expressão é vista até, né, nesse livro que é muito respeitado, que eu respeito bastante, pretendo ter aqui em casa, né, e que acaba falando a verdade, mesmo que não reconhecendo Jesus como Filho de Deus, mas nós reconhecemos, né? Antes de continuar, curta o vídeo, faça parte do canal Palavras em Chamas, comente sobre o conteúdo. Eu não sei se você percebeu, mas o conteúdo está um pouco mais agitado agora, né? Compartilhe com seus irmãos. Essa série está sendo uma bênção para mim. E eu estou vendo que vocês estão gostando porque eu estou acompanhando os comentários. Eu estou vendo o que vocês estão falando. Eu creio que é verdade, né? Faça parte do canal Palavras em Chamas, faça parte do grupo do WhatsApp. Gente, o grupo do WhatsApp está sendo uma bênção também. Ontem nós ficamos até as 2 da manhã no grupo conversando e tratando de temas importantes. E, você precisa participar. Só que para participar, não adianta deixar aqui o telefone. Você precisa preencher o formulário lá no Google Formulários. Então o link está na descrição. É só você clicar, preencher, que quando você enviar, eu vou receber esse formulário, beleza? Então vamos partir aqui para a sentença, acho que é a conclusão, né? A sentença 2 aqui, a continuação, né? E a finalização do nosso vídeo hoje, ó. Para o Alcorão, quem faz isso é Deus, né? A primeira pessoa da Trindade. Eles não creem numa Trindade, na verdade, né? Para o autor de Hebreus e para todos os cristãos, isso é atribuído a Jesus, o Filho de Deus, que é a expressa imagem de Deus, que resplandece a glória de Deus, que é o Pai, que é o Filho também, que é o Deus, né? Ele é o Deus. Trindade, 3 essências, um único Deus, né? Ainda hoje muitos não compreendem isso aqui que a gente está falando. Se você sabe tudo o que eu falei até agora, então usa isso para ensinar outras pessoas, porque tem muita gente que não sabe. Particularmente, antes de fazer esse estudo, eu também tinha dúvidas. E Hebreus está me ensinando bastante. Por isso que, olha, você está vendo Hebreus dividido, um versículo dividido em 4 temas, tá? Ó. 1, 2, 3, 4. Porque eu estou aprendendo muito com Hebreus, né? Essas 2 sentenças mostram como o Filho tem autoridade e o que ele é.
Ele é Deus, né? Devem ser para nós um alvo. A nossa adoração a Deus deve incluir tudo que o Filho igualmente é com o Pai. Né? Somos o corpo de Cristo na terra, temos a presença de Deus entre nós. Para muitos, a soberania de Deus soa como algo ilógico. Para nós, é a maior certeza da Bíblia. Deus detém todo o controle de tudo que Ele criou. Como você viu, até o Corão ensina isso, né? Não seria ilógico crer que a criatura tomou controle sobre a sua vida, sendo que essa vida é a criação de Deus também? Só que esse pensamento tem sido ampliado na religiosidade brasileira, né? Religiosidade moderna, né? E as pessoas estão fugindo desse assunto porque a soberania de Deus assusta, mas ela é real. Né? Nós cremos no Deus vivo, nós não cremos no Deus que fugiu, ou no Deus que assiste, ou que espera você escolher ou não. Nosso Deus é vivo, como você aprende nessas duas primeiras sentenças. Acredito que tenha acabou aqui, nós continuamos no próximo vídeo, a parte B sobre esse assunto, que não vai ser menos profunda do que essa. Né? Todas elas são profundas e eu espero que você possa continuar com a gente, beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.